Shabbat Shalom e Baruch Hashem, louvado seja o Todo-Poderoso Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, ao alto existente que se revela, ao Todo-Poderoso, aquele que tem tudo nas suas mãos, aquele que era, que é e que sempre será, aquele que não muda, ao nosso Criador Todo-Poderoso. Louvado seja Ele para todos sempre. Porque pela sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. Ele abençoou um dia e nos deu para que assim nós pudéssemos nos juntar, nos reunir, para conhecer mais o seu nome, para conhecer os seus caminhos, para saber a sua vontade, para conhecer a sua aliança, para fazer parte do seu povo. Louvado seja o Eterno, que nos fortalece e nos fortifica em momentos de angústia, em momentos difíceis. Ele nos torna forte quando nós nos encorajamos. Baruch Hashem, porque Ele é a nossa força, porque Ele é tudo que nós temos, porque Ele é a nossa herança, o nosso Criador. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Techuvá Total para mais uma vez, se assim o Eterno nos permitir, fazermos um pequeno resumo da nossa porção. Porção essa que desde ontem, né, a gente está tendo a grande alegria, o grande prazer de aprender com o nosso querido professor. E de maneira excelente ele nos traz a Torá, né? Os ensinos do Eterno. Agradeço e louvo ao Eterno pela vida dele. Eu confesso a vocês que eu estou aqui já há quase uma hora, tentando e não estava conseguindo. E eu orando ao Eterno e disse, Senhor, não estou conseguindo. Porque o meu coração, eu tenho alegria, eu tenho gratidão, porque nós estamos no Shabat Santo do Senhor, mas o meu coração está angustiado, né? Eu imagino que vocês já sabem o que está acontecendo. Então, eu estava dizendo para o Eterno, eu não estou conseguindo, Eterno. E aí, o Eterno me fez lembrar dessa porção. O Eterno me fez lembrar que todo esse livro, que é o livro que fecha a Torá, feita por Moshe estava diante da sua morte. Mas mesmo diante da sua morte, Moshe, ele não desistiu. Ele não deixou de ensinar. Ele não deixou de abençoar. O Eterno me fez lembrar que nós não devemos temer, mas devemos confiar nele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Moshe, diante da sua morte, ele para tudo. E ao invés de estar angustiado, porque ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que aquele momento é o último momento dele. Mas mesmo assim ele para ensinar o povo de Israel. E era como se o Eterno tivesse me fazendo sentir talvez o que Moshe estava sentindo naquele momento. Eu tenho certeza que o coração de Moshe estava angustiado, porque ele sabia que ia morrer. Mas, não que eu vá morrer, é isso. Mas, mesmo diante da sua morte, ele para abençoar. E aí o Eterno me faz lembrar que até nos nossos momentos de angústia, nós temos que abençoar. E não sermos fracos, mas abençoar. E qual é a melhor e a maior bênção que a humanidade tem? É essa, gente. É a Torá do Eterno, é a instrução do Eterno. É podermos sentar aos pés do Eterno e nas suas mãos aprender sobre ele, aprender sobre os seus caminhos, aprender a sua palavra.
aprender sobre o seu amor. O eterno, como disse o professor ontem, ele é infinitamente muito além da compreensão do ser humano. Nós não conseguimos compreendê-lo porque a nossa limitação humana, ela não nos permite compreender o eterno na sua força. E nem se nós usássemos a eternidade inteira, seria possível compreendê-lo, porque ele está muito além daquilo que nós podemos compreender. Mas mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, tão magnífico em glória, em honra e poder, ele desce. Ele vai ao Sinai para entregar a bênção. E essa semana, nessa última porção desse ciclo que se fecha para começar um novo ciclo de leitura e aprendizagem, nós vamos conhecer mais sobre esse amor. Amor que é transmitido, que é revertido em palavras para o ser humano. Vamos lá, gente, fazer um pequeno resumo dessa porção que nos traz tantos ensinamentos, que enche o nosso coração de alegria, que mesmo nós estando em momentos de angústia, o nosso coração se alegra. Assim como Moshe, que diante da sua morte tinha um coração alegre, porque estava abençoando ao povo do Eterno. Vamos lá. A porção dessa semana está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, 1 ao capítulo 34, 12. O nome da porção dessa semana é Vezot Habrahá. Esta é a bênção. A bênção. Sabe, irmãos, meus amados amigos, essa semana eu tive meditando sobre essa porção e eu parei para pensar e muitas pessoas vivem correndo atrás de bênção. Olha só, minha gente. Muitas pessoas vivem correndo atrás de bênção. Atrás de bênção. Vai para lá, vai para cá, vai para acolá, atrás de bênção. Mas sem saber, sem se atentar que a bênção está nas suas mãos, está ao seu lado, ela não está lá no céu para alguém dizer quem é que vai lá pegar para mim, ela não está além do mar para dizer quem é que vai lá pegar para mim. Não, ela está aqui, próximo, perto. Ela está alcançável para todos que desejam. Muitos andam atrás de bênçãos, mas na realidade eles rejeitam a bênção. As bênçãos que as pessoas procuram, na maioria das vezes, são bênçãos que perecem, que se acabam. São bênçãos inúteis, mas eles rejeitam, eles abolem, eles jogam fora a verdadeira bênção, a bênção. Não é uma bênção, não é bênção, mas a bênção. E o Eterno, ele vai nos mostrar, ele nos revela nessa porção qual é a verdadeira, a bênção que o ser humano tem. Que aos meus olhos é uma demonstração de amor do Criador pela sua criatura. A maior demonstração de amor do seu Criador, a criação. Mas a maior demonstração de amor do Criador pela criação não foi a criação em si? Também. Mas veja bem, um pai e uma mãe, quando tem um filho, né, quando coloca um filho, uma criança no mundo,
esses pais podem ser apenas pais, né? Mas o verdadeiro pai e a verdadeira mãe vai fazer o quê? Ele vai ensinar, ele vai educar, ele vai instruir o seu filho. Ser um reprodutor, né? É uma coisa. Agora, ser pai verdadeiramente, ser mãe verdadeiramente, é uma coisa totalmente diferente. Qualquer ser humano pode colocar um ser humano no mundo, mas ser pai e ser mãe é uma coisa totalmente diferente. Amar, educar, ensinar o seu filho é diferente de apenas pôr um ser humano no mundo. Então, o Criador, ele apenas não criou, não fez todas as coisas, mas ele também cuida, ele também ensina, ele ama sem medidas. E esse amor é transparecido, é mostrado em ensinamentos. E a benção. Muitos rejeitam. Vamos lá, gente, fazer um pequeno resumo sobre essa porção que não é tão grande. Então, a gente vai tentar. Não vou prometer que vocês já sabem que eu falo muito, igual o Bjorn Victor, que fala demais. Ele mesmo diz, mãe, eu falo demais, principalmente na hora de dormir. Ele arranja tudo para não dormir. Todas as, experiências científicas, ele vai falar bem na hora de dormir. Só para não dormir, gente. Pode? Deuteronômio 33, 1. E esta é a bênção que abençoou Moshe, o homem de Elohim, os filhos de Israel, diante da sua morte. Esse era Moshe, aquele que amava o seu povo e que mesmo estando diante da sua morte, ele não poupou esforços para apresentar a esse povo a aliança do Eterno. Por quê? Quando o povo de Israel ele sai do Egito, ele vai para o Sinai e lá o Eterno com a sua boca ele fala, mas não apenas isso, ele escreve com as suas mãos e apresenta ao ser humano, ao povo hebreu, a sua aliança e os termos da sua aliança. E todo o povo disse: nós aceitamos todos esses termos. Nós faremos, nós ouvimos, nós ouviremos e faremos. Mas toda essa geração, ela perece no deserto. E essa geração que está na frente do Jordão para atravessar para a terra prometida que o Eterno prometeu ao seu povo, é a geração, aquela geração de crianças que os pais dela disseram que seriam os despojos daqueles povos. Ou seja, quando o Eterno apresenta a sua aliança, eles eram crianças. E aí, na fronteira, em frente ao Jordão, ali em Jericó, Moshe, ele apresenta ao povo de Israel, ao povo hebreu, mais uma vez, a aliança do Eterno. E esses são os seus últimos momentos. Ele quer deixar claro ao povo de Israel a aliança do Eterno. E ali, no discurso, ele fala toda a aliança, todo o livro de Deuteronômio. É Moshe diante de sua morte, passando por amor ao povo a aliança do Eterno, para que ela fosse conhecida e reconhecida mais uma vez pelo seu povo. Então, diante da sua morte, depois de apresentar a aliança do Eterno, nas suas últimas palavras, Moshe, ele abençoa o povo de Israel. Vamos continuar. E disse Adonai chegou do Sinai, de Seir, ele raiou para seu povo,
Brilhou desde o Monte Parã e com ele estavam miríades de santos. Na sua mão direita havia um decreto flamejante e um decreto de fogo para seu povo. Um decreto de fogo para seu povo. Sabe, gente, eu meditando sobre essa porção que é o amor do Eterno transparecido em palavras. E nessa parte aqui eu lembrei de Moshe e da sua techuvá. Porque Moshe, quando ele sai do Egito, né, depois de 40 anos, ele vai para Midian, e lá Moshe não conhecia o Eterno. E depois de 40 anos em Midian, o Eterno se apresenta a Moshe. Aonde? No Sinai. Mas como? Num arbusto. Num arbusto flamejante. Num fogo que não consumia. E por curiosidade, Moshe se achega ao Eterno, gente. Por curiosidade. Ele olhou aquele arbusto que estava queimando em chamas, mas não se consumia. Então ele foi lá perto para ver o porquê que aquilo não se consumia. E aí o Eterno chama por ele. E ele imediatamente fala com o Eterno. Se prostra diante do Eterno. Por curiosidade, Moshe conhece o Eterno pelo seu nome, porque então o Eterno vai se revelar a Moshe, vai dizer que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que ele ouviu o povo clamando lá no Egito, e que ele o enviaria para o Egito para salvar esse povo. E esse fogo que nós vemos aqui é um decreto flamejante, é como esse arbusto. Né? Esse decreto para o povo de Israel, ele não é um fogo que consome, mas ele é um fogo que purifica. Só que para o povo do Egito, ele foi um fogo consumidor. Por quê? Porque o povo do Egito não ouviu a voz do Eterno. Não ouviu o Eterno. Então, eles foram consumidos por esse fogo, né? O fogo, ele tanto consome, como a gente viu com o professor, como ele também purifica. Para o povo do Eterno, para o povo que se une ao Eterno, ele é um fogo que purifica. Ele queima, mas ele não consome. Porém, para aquele povo que não ouve o Eterno, ele é um fogo consumidor. Ou seja, esse decreto flamejante, ele salva, mas ele também consome. Ele é uma demonstração de amor do Criador pela sua criatura, mas ele também traz juízo para aqueles que não aceitam, para aqueles que não querem, para aqueles que rejeitam. O Eterno várias vezes diz, essa é a bênção, aceite a bênção, escolha a bênção para que vocês não morram. Mas o ser humano, ele escolhe o fogo consumidor. De fato, ele ama fervorosamente os povos. Não é o povo de Israel apenas, não são os hebreus apenas, são os povos. Todos os seus santos estão em suas mãos e eles estão reclinados aos seus pés e são elevados das suas palavras. O Eterno ama, ele ama fervorosamente. O amor do Eterno não se pode compreender, porque assim como o Eterno é grande, o amor do Eterno está além da nossa compreensão. Quando nós amamos, nós queremos amor de volta. Quando nós, os seres humanos, amamos, nós esperamos ter a troca de amor. Nós esperamos que aquele a quem nós amamos nos ame de volta. Mas o amor do Eterno é diferente. Ele ama, independente se esse amor ele é respondido ou não. Ele ama todos os povos.
todos os povos. E essa bênção, esse decreto flamejante, um decreto de fogo, é para todos os povos, todos a quem deseja, todos quantos querem, ele não rejeita. Todos podem fazer parte. Todos podem ter esse fogo que não consome, mas que purifica. Mas purifica do que, gente? De todos os nossos pecados. Sim, o Eterno nos deu o Corban, que nos purifica de todo pecado. Mas assim como lá no Mishkan e no templo, o ser humano pecava, apresentava a oferta, era purificado, pecava de novo, apresentava a oferta. Hoje nós temos o Corban do Eterno, que nos purifica do pecado. Porém, nós também podemos pecar. Só que quando nós temos esse decreto flamejante, esse decreto de fogo, ele nos purifica desse pecado. E aí, não é que nós não precisamos do Corban, é que o Corban é para aqueles que pecam, certo? O sacrifício era para aqueles que pecavam, serem purificados do seu pecado. Então, quando você não peca, você não precisa ser purificado. Então, sim, você aceita o Corban do Eterno, você é purificado, mas para que você continue purificado, você tem que ser limpo por esse decreto flamejante. Porque quando nós pecamos, nós somos afastados da presença do Eterno. E o que é pecado? Nós sabemos, pecar é ir contra os ensinamentos do Eterno. Então, quando nós seguramos esse decreto, assim como aquele arbusto, nós não somos consumidos. Mas como ouro, nós somos purificados. E por que esse decreto? Porque ele ama fervorosamente. Porque ele ensina, ele apenas não fez o ser humano como um procriador, mas ele é pai, e o pai, ele ensina, ele é presente, ele está ali o tempo inteiro, ensinando o filho a andar, ensinando o filho a engatinhar, ensinando o filho a comer, ensinando o filho modos, ensinando o filho. E assim é o Eterno. E assim são os seus ensinamentos. O Eterno é cheio de amor, o Eterno é o amor. E esse amor, ele nos dá em palavras, que é a nossa maior bênção. Quer ver como é a nossa bênção? Olha só. A Torá, ordenada por Moshe, a herança da comunidade de Jacó. Aqui está a bênção. Essa é a verdadeira bênção. Esse decreto flamejante que veio do Eterno no Monte Sinai. Quando ele desce com aqueles miríades de anjos, de santos. Anjos não, de santos. Tinha anjo, tinha, como a gente viu com o professor ontem, né? Miríades de santos. Que serviram como testemunha do amor do Eterno pelo ser humano. Todos estavam lá, se alegrando com o Eterno, compartilhando esse momento. No momento da criação, o Eterno cria todas as coisas, mas ele vem, ele desce, e ele nos apresenta os seus caminhos. Por quê? Porque o ser humano lá no Éden se afastou do Eterno. Saiu da presença do Eterno. Mas o Eterno quer o ser humano perto. O Eterno ama o ser humano. E aí ele desce com toda a felicidade para nos dar a nossa maior bênção, que é a sua presença. Todos aqueles que aceitam essa bênção, aceitam a bênção que é estar na presença do Eterno.
porque os nossos pecados nos afastam do eterno, mas a nossa obediência, ela nos une ao eterno. Ela nos achega ao eterno. Ela faz com que o rosto do Todo-Poderoso transpareça em nós. Essa é a bênção do ser humano. A bênção de poder se achegar ao eterno através da obediência e da fé. O eterno não somente falou, mas ele escreveu, para que aqueles que não poderiam ver, poderiam ouvir. Aqueles que não poderiam ouvir, mas iriam ver. O eterno é maravilhoso, gente. Ele não é uma babá, né? Ele não é aquele pai que deixa o seu filho com a babá e pronto, não. Ele poderia muito bem mandar os seus mensageiros, vão lá levar esse negócio lá para eles, vão lá, não. Ele veio. Ele não é um pai que envia uma babá, não. Ele veio. Ele veio. Para todos os quanto o querem. Ele veio. E não está longe. Ele está aqui. E o povo da Techuvá, eles não têm apenas bênção, como a maioria do povo procura, né? Eles querem bênção. Não, o povo da Techuvá, ele é a bênção. Por quê? Porque a bênção está com eles. Então, eles transparecem, eles brilham essa bênção para todos. Não são bênçãos perecíveis que hoje está aqui e amanhã já não está mais. Mas a bênção, ela flui no seu interior, trazendo vida e purificando o ser humano de tal forma que ele pode estar diante do eterno. Assim como nós vimos, né? Hoje, todos estão diante do eterno. Nós estamos diante do eterno, que nos purifica e que nos une a ele e que nos achega a ele. Como? Como é que o ser humano se achega ao eterno? Através da obediência. E aí, depois dessas palavras, Moshe, ele vai abençoar as tribos de Israel. As 11 tribos de Israel. Como a gente já viu com o professor, ele não abençoou uma tribo de Israel. Mas por que ele não foi mencionado, né? Por que Shimon, ele não foi mencionado? Gente, eu acho que só Moshe pode falar para vocês, porque e o Eterno, né? Mas eu creio que todas as coisas que estão na Torá têm algo, têm significado. Então, se Moshe esqueceu ou não, não sei. Se o Eterno quer revelar isso ou não, se ele quiser revelar, no momento certo ele vai falar, olha, ele não foi mencionado por causa disso e disso. Mas se não, isso não foi revelado a nós, então não nos pertence. O porquê só pertence ao Eterno, certo? Mas, confiando nós e sabendo nós que o Eterno sabe de todas as coisas e que Moshe era sempre guiado pelo mover do Eterno, porque não sei. Vamos lá ver essas bênçãos, né? Eu não vou entrar no mérito de todas, nós vamos apenas ler, porque desde ontem a gente está vendo com o professor e graças ao Eterno ele explana de maneira muito, né, didática, então todos estão conhecendo, né, cada bênção, cada tribo, cada bênção, então a gente só vai passar por eles, tá bom? Então o rei surgiu em Yeshurun, quando os líderes do povo foram reunidos. Todas as tribos de Israel estavam juntas, ou seja,
Shimon também estava lá, né, gente? A bênção para Reuven. Que Reuven viva e não morra, apesar de seu número serem pequenos. Quando eu estava lendo hoje de manhã essa passagem aqui, esse verso, eu lembrei do povo de Israel. Reuven, ele era o primogênito. Assim como Israel, pelo Eterno, é considerado o seu primogênito entre os povos. Reuven tinha um número pequeno. E Israel é tão pequenininho. Ele é tão pequenininho na frente dos povos que se unem contra ele. Mas olha o que Moshe fala aqui, ó. Que Reuven viva e não morra. Quantos querem a destruição de Israel? Mas Israel vive. Por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. Ele disse a respeito de Yehuda, ouve Adonai. Na verdade, aqui ele está fazendo uma oração, né? Uma súplica. Ouve Adonai, a voz de Yehudá. Traga-o para teu povo. Permite que as mãos dele sejam grandes e ajude-os nas suas dificuldades que terá. Moshe estava falando aqui que a tribo de Yehudá teria dificuldades, mas ele já está clamando ao Eterno que o Eterno ajude-os. De Levi ele disse que seu Tumim e Urim sejam com piedoso. Eu fui ver, gente, o que significaria essas palavras Tumim e Urim, e muitas vezes elas são traduzidas como luzes e perfeição ou revelação e verdade, mas muitos estudiosos acreditam que Urim deriva do termo hebraico Ahim, que significa maldição. E então eles acreditam que o significado essencialmente seja amaldiçoado ou sem falha, né? Em referência ao julgamento de uma pessoa acusada. É tipo assim, culpado ou inocente, entende? Então, aqui fala, né? De Levi ele disse que seu Tumim e Urim, né, sejam com piedoso. A quem vocês testaram em Massá, com quem vocês lutaram junto à fonte de Merivá. Ele disse de seu pai e mãe, não os vi. Ele não reconheceu seus irmãos e seu filho não o conheceu, pois guardaram sua palavra e tua aliança observaram. Eles ensinarão tuas regras a Jacó e a tua Torá para Israel. Eles apresentarão incenso diante de ti e ofertas queimadas integralmente sobre o teu altar. Nós sabemos que o povo que esteve em Massá e em Merivá foi destruído, né? E que lembra muito aquilo quando Yeshua fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, né? E que esse povo que estava lá não foram conhecidos, né? Mas Levi guardou a aliança, observou a aliança do Eterno, observou suas palavras. Então, eles foram escolhidos pelo Eterno para levar isso ao povo de Israel, né? Para apresentar ao povo de Israel e diante do Eterno apresentar o incenso e as ofertas queimadas. Eles foram designados para apresentar a Torá ao povo de Israel, a instrução, o ensino, o amor do Eterno, a bênção do Eterno ao ser humano. E também, diante do Eterno, representar o povo levando os seus sacrifícios e o incenso. Adonai, abençoa seus bens, aceita o trabalho dele e esmaga o quadril e o fêmur de seus inimigos, de quem os odeia,
não se levante mais. Que quem odeia não se levante mais. Gente, os levitas, eles representam também a palavra do Eterno. Por quê? Porque eles foram aqueles que ficaram responsáveis de passar ao povo do Eterno a sua palavra, o seu ensinamento. E veja só o que acontece com essas pessoas que são inimigos, que vão contra esse povo. Né? Ele tem o seu quadril esmagado, ou seja, eles são destruídos. Sobre Benjamim, ele disse: o amado de Adonai viverá com segurança. Ele o protegerá dia após dia. Ele vive entre seus ombros. Gente, eu achei muito incrível isso aqui, porque quando eu li isso aqui, eu logo lembrei de Benjamim. E fiquei pensando, nenhum dos 11 que foram citados aqui nesta bênção de Moshe foi chamado de o amado. Apenas Benjamim. Nem José, nem Judá, nem Levi. Mas Benjamim, ele foi chamado o amado do Eterno e viverá com segurança. Se eu lembro bem, Benjamim foi o único dos patriarcas que a gente não ouviu uma palavra dele. Nem no dia que ele foi acusado por roubo injustamente lá no Egito. Ele não abriu a boca. E se você, pelo menos que eu lembre, não há nenhuma passagem dizendo e disse Benjamim. Se você lembrar, escreve aí nos comentários, porque eu realmente não lembro. Não lembro. Ele era, não se ouvia uma palavra. E aqui está dizendo que ele era muito amado do Eterno. E dizendo que ele vive em segurança. Por quê? Porque Benjamim guardava a sua língua. Ele guardava a sua boca. Nem para se defender ele abria a boca. Ele era muito amado do Eterno e vivia em segurança. Ele estava entre os seus braços. Olha só quem vive entre os braços. Onde é que ele está? No meio do Eterno. Tá vendo? Estava aqui entre os braços. Era assim que vivia ele. Essa foi a bênção para Benjamim. Aquele que não se ouve uma palavra da sua boca, mas que era muito amado do Eterno e que vivia em segurança. Então, vamos guardar a nossa língua. Certo? Ele disse a respeito de José. José foi o mais abençoado, né? Foi o que teve a bênção maior. Abençoe sua terra com o melhor do céu, com o orvalho e com o que procede debaixo das profundezas. Deixa eu colocar logo tudo. Com o melhor que o sol faz crescer, com o melhor que cresce todos os meses. Ou todas as luas, né? Com o melhor das montanhas da antiguidade, com o melhor das colinas eternas, com o melhor da terra, de tudo que a preenche, e com o favor daquele que vive no arbusto flamejante, ou seja, o Eterno. Que a bênção desça sobre a cabeça de Yosef, sobre o alto da cabeça do príncipe entre seus irmãos. Seu boi primogênito, a glória é dele, seus chifres são os bois selvagens. Com eles ele chifrará os povos, todos eles, até os confins da terra. Essas são as miríades de Efraim, essas são as milhares de Manassés. Ele disse de Zebulun: alegre-se, Zebulun, enquanto prossegue,
e vocês, em suas tendas. Ele dá a bênção para os dois juntos, né? Eles chamarão povos para a montanha e ali oferecerão sacrifícios justos, pois eles tirarão a plenitude dos mares e os tesouros ocultos da areia. Ele disse a respeito de Gade. Gente, eu quero dizer para vocês que todas essas bênçãos, nós, como povo de Israel, devemos tê-las como para nós também. Então, enquanto eu leio aqui, traga isso ao seu coração. Porque você faz parte do povo do Eterno. Você que faz Teshuvá, você que faz retorno para o Eterno, você faz parte desse povo. E essas bênçãos, elas percorrem, elas correm atrás do povo do Eterno. Ele disse a respeito de Gade, abençoado é quem torna Gade tão grande. Ele faz ali como um leão despedaçando o braço e o couro cabeludo. Ele escolheu o melhor para si quando a porção principesca foi concebida. Quando os líderes do povo chegaram, ele cumpriu a justiça de Adonai e suas regras concernentes a Israel. Ele disse a respeito de Dan. Dan é um filhote de leão que salta de Baçã. De Naftali, ele disse, você, Naftali, satisfeito com o favor e a bênção de Adonai, tome posse do mar e do sul. Ele disse sobre Axé, que Axé seja o mais abençoado dos filhos, que ele seja o favorito entre seus irmãos e banhe os pés com azeite. Que seus ferrolhos sejam um ferrolho de bronze e sua força perdure enquanto ele viver. Como eu falei, a gente só vai passar pelas bênçãos das tribos, né? E aqui, Moshe termina as bênçãos para as tribos, e aí ele vai dizer, Yeshurum. Yeshurum, que a gente viu com o professor, o significado é reto, pequeno, né? Mas é um nome carinhoso que o Eterno dá para o povo de Israel. Né? Para o povo hebreu. Tipo eu chamo meu filho, que o nome é Bione Victor, de Bingo. Então, Yeshurum é como se o Eterno desse um apelido carinhoso, o meu pequenino, o meu amado, porque também tem essa conotação, né? Aquele que é íntegro, amado, reto, pequeno, entende? Então, é um apelido carinhoso que o Eterno dá para o seu povo, para o povo hebreu. Para todos aqueles que se achegam a ele, o meu pequenininho, o meu amado, o meu reto, né? Yeshurum, não há ninguém semelhante a Elohim, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade. O Elohim da antiguidade é uma habitação com os braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você e disse, destrua. Por isso Israel vive em segurança. A fonte de Jacob está sozinha na terra de grãos e do vinho novo, onde os céus gotejam com orvalho. Yeshurum, não existe, não há ninguém semelhante ao Eterno. Gente, veja quem é que está falando isso. É um homem que está diante da sua morte. É um homem que sabe que vai morrer daqui a pouco. Moshe, ele amava o Eterno. Moshe, ele conhecia o Eterno. E ele fala, esse Elohim, ele cavalga pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade. Ele é a habitação. Ele vem com seus braços eternos por baixo, como a bênção que a gente acabou de ler, né? De Benjamim, está entre os seus braços. Esse é um homem
que estava diante de sua morte? Moshe. Mas mesmo estando diante de sua morte, e ele sabe que o Eterno poderia livrá-lo, dar vida a ele. Mas mesmo assim, ele ama o Eterno. E mesmo assim, ele fala isso ao povo. Não existe outro como ele. Não existe outro além dele. É um amor muito grande de um homem que começou a sua techuvá. Como qualquer um de nós, Moshe, ele se achegou ao Eterno por curiosidade, ouviu a voz do Eterno. E mais, gente, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Vamos continuar lendo. Já estamos acabando já, gente, tá? Feliz é você, Israel! Quem se assemelha a você? É povo salvo por Adonai, seu defensor, e auxílio e a sua espada de triunfo. Seus inimigos se acharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Ai, gente. Tem tanta gente que não tem nada a ver com o Oriente Médio. Porque, ao meu ver, as pessoas que estão no Oriente Médio, né, que vivem ali em guerra com Israel, os seus inimigos, os seus civis, né, a gente pode até entender deles terem raiva, porque muitos morrem, mesmo que Israel não queira, né? Mas ele se defende e às vezes, entende? Mas muita gente que não tem nada a ver, que se diz povo do Eterno, abre a boca, tem coragem de abrir a boca para falar contra Israel. Adonai, o Eterno, Criador, Rei do Universo, ele amava Moshe. Ninguém falava mal contra Moshe. Por quê? Porque o Eterno não deixava. O Eterno, da mesma forma, ama o povo de Israel. E muita gente abre a boca para falar mal contra Israel, sem saber que o Eterno é quem toma as dores. Assim como Moshe, no episódio de Miriam e Aharon, quando falaram mal dele, se você perceber, Moshe, ele tinha, a techuvá dele era tão elevada que ele nem ligou. Ele não procurou. Você não ouve Moshe falando qualquer coisa do assunto, a não ser clamando ao Eterno por misericórdia, por Rahem. Quem tomou as dores de Moshe? Foi o Eterno. Foi o Eterno. O Eterno chama Moshe e Aron e toma as dores por Moshe. O que vocês acham? Muito cuidado quando nós abrimos a boca, que não seja para abençoar o povo do Eterno. Capítulo 34, gente, para a gente terminar. Nós já estamos terminando. Moshe subiu das planícies de Moabe ao monte Nevó, ao cume de Pisgar, diante de Jericó. Ali Adonai lhe mostrou toda a terra de Gad Adã. Toda a região, aí o Eterno sai mostrando para ele tudo. Eu costumo dizer que Moshe, ele não entrou na terra, mas ele viu a terra muito antes do povo de Israel. E olha só, o povo de Israel ainda não entrara, né, na terra prometida, na terra, eles ainda estavam do outro lado do Iarden. Mas Moshe, o Eterno, já mostraram a Moshe aonde cada uma das tribos ficaria. Então Moshe, ele viu toda a terra, e eu creio que o Eterno levou ele e ele viu toda a terra do povo de Israel. Então Moshe sobe a um monte para sua morte e o Eterno ama tanto Moshe
que mostra toda a terra para Moshe. Moshe era um homem que amava o Eterno acima de todas as coisas, até da sua própria vida. Porque nem mesmo diante da sua morte, ele volta, ele teme, ele para, ele se angustia, ele se desespera. Não, até na sua morte, ele se doa ao Eterno e ele se doa ao próximo. E o Eterno ama demais Moshe. Moshe é esse homem que se chegou ao Eterno por curiosidade. E aí ele ouve a voz do Eterno, mas aí naquele êxtase de ouvir a voz do Eterno, Moshe não conhecia ainda o Eterno. E ele o Eterno fala para ele, você vai ao povo hebreu lá no Egito, porque eu ouvi o clamor deles. E eu vi o quanto eles estão sendo tratados com dureza. Aí Moshe diz, mas quem sou eu, Senhor, para ir ao povo do Egito? E aí ele vai dizer, o Eterno fala para ele, e aí ele diz, mas quem me mandou? Que eu vou dizer quando eu chegar lá? Né? Quem foi que me mandou? Aí o Eterno diz, eu sou Yeshua. Aí ele diz, a outra desculpa, eles não vão acreditar em mim, Eterno. Aí o Eterno manda ele colocar o cajado no chão, né? O cajado vira numa serpente, o Eterno manda ele botar a mão no peito, a mão fica com tserate, e aí o Eterno cura a mão dele. Aí Moshe viu que não tem mais desculpa, ele vai dizer, Eterno, não quero não. Não, aí Moshe dá mais uma desculpa. Ele não para não, ele dá mais uma desculpa. Eterno, eu tenho a língua pesada. Como é que eu vou chegar lá diante do povo do Egito? A minha língua é pesada. Aí o Eterno olha para ele e diz, quem é que deu a língua? Aí o Eterno se irrita e diz, tá bom. O teu irmão Arão vai ser a tua boca lá, vai ser a minha boca lá no Egito. Aí sim, Moshe vê que não tem mais desculpa para ele vai dizer, não, Eterno, mande outro. Qualquer um que o Senhor desejar, pode mandar outro, porque eu não quero não. Mas ele acaba ouvindo o Eterno e indo. E nessa ida, ele foi diferente de Jonas, né? Ele foi diferente dele. Ele disse que não queria, mas ele foi, né? Ele disse para o Eterno mandar outro, mas ele foi. E nessa ida, ele conhece o Eterno. Ele percebe o poder do Eterno. Ele vê o amor do Eterno. Ele percebe o Eterno. E ele se achega ao Eterno de tal maneira que o Eterno defende ele de todas as coisas, até da língua dos seus irmãos. Moshe foi aquele que, diante do Eterno, era o homem. Depois disso aqui, desse episódio aqui, você só lê o quê? E Moshe fez exatamente como o Eterno ordenou. E Moshe fez exatamente como o Eterno ordenou. Essa é a única vez que a gente não vê, tirando a parte de Merivá, né? Então, e Moshe fez exatamente como o Eterno instruiu. A techuvá de Moshe. Ele começa pela curiosidade. Ele questiona o Eterno. Ele diz para o Eterno mandar outra pessoa, mas ele obedece. E nessa obediência, o Eterno fala que eles se falaram face a face. E eu creio nisso. Tal era a intimidade do Criador com Moshe, que eles se falavam face a face. Moshe apresentou ao povo as palavras do Eterno. E até hoje nós conhecemos a palavra do Eterno por Moshe. Adonai lhe disse, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, eu a darei a seus descendentes. Permiti a você contemplá-lo com seus olhos, mas você não entrará nela. Desculpa.
E morreu ali Moshe, o servo de Adonai, na terra de Moabe, pela boca do Eterno. E não estou conseguindo aqui. E ele foi sepultado no vale diante de Beit-Peor, na terra de Moabe. Mas até o dia de hoje, nenhum homem sabe qual o local do seu túmulo. Até depois da morte, o Eterno continua a proteger o seu servo. O Eterno protegeu Moshe da hora do seu nascimento e até depois da sua morte. Ninguém sabe onde está, ninguém vai encontrar se o Eterno não revelar. Esse homem do Eterno, que estava condenado à morte desde do seu nascimento, foi salvo e retirado das águas, da mesma água que serviria para sua morte, serviu para sua salvação, para sua vida. Assim como o fogo do Eterno. O fogo do Eterno, ele pode consumir, mas o fogo do Eterno purifica aqueles que desejam ser purificados. Moshe estava condenado à morte no seu nascimento, mas ele foi tirado das águas para a vida. Viveu 40 anos no Egito, como um príncipe egípcio, não do Eterno, não do povo hebreu. Mas ele jamais deixou as suas raízes. Ele jamais deixou de ser povo hebreu e lutou pelo seu povo. E saiu de lá, foi para Midian fugido, porque lutou pelo seu povo. Só que ele lutou com as suas próprias mãos. Que poder tinha Moshe? Nenhum poder. Mas aí lá em Midian, depois de 40 anos, ele já esqueceu a língua dos egípcios, né? O idioma. E por isso que ele disse que a língua dele era pesada, porque ele já vivia 40 anos em Midian. E eu vivo só 11 anos fora do Brasil, eu já tinha língua muito pesada. Meu vocabulário é muito pobre por isso. Imagina Moshe, que já estava 40 anos, longe do contato com a língua. E aí, ele vai, ouve o Eterno. Faz techuvá. A techuvá que nós devemos ter exemplo dela. E nos apresenta esse fogo que não consome aqueles que se aproximam deles. Sabe, gente? Se a gente for olhar, a gente percebe que a Torá, ela começa nos mostrando que o Criador fez todas as coisas e a vida, e deu a vida ao ser humano. E a Torá, ela termina mostrando a morte de um homem do Eterno. De alguém que o Eterno muito amava, muito ama. A Torá começa mostrando a vida, a criação, o homem com o Eterno. E aí nós vamos ver a desobediência que afasta o homem do Eterno. E aí a Torá vai terminar nos mostrando a morte de um homem obediente ao Eterno, que amava o Eterno e que mesmo diante da sua morte não se acovardou, porque ele amava o Eterno. Mas aqui nesse texto, deixa eu colocar aqui o laserzinho, aqui ó, de 8 em 8, depois do Yud aqui, você conta 8, a nona é um Shin. Nesse texto aqui, que vai falar da morte e do sepultamento desse homem, que é um exemplo de techuvá para nós, vai mostrar o nome de Yeshua. Yeshua. O Eterno começa a sua Torá
nos dando e nos mostrando a vida. Ele termina a Torá, nos revelando a morte do seu servo. Mas nessa morte, dentro dessa morte, ele nos revela a salvação. A salvação. Moshe sabia, gente, que ele morreria, mas o Eterno apresentou a ele a salvação. Tanto que Yeshua disse, Moshe falava de mim. Ele sabia. Diante da morte dele, ele não temeu, porque o Eterno apresentou a ele que haveria vida novamente. A morte veio pela desobediência. Mas àqueles que aceitam a bênção, existe remissão. E quando entra na remissão, eles terão purificação. Desculpa o barulho, gente, é que o meu mascote tá me chamando. Ele não consegue passar uma hora longe de mim. Tá doido ali, ó. Perdão, até desfoquei aqui do... Mas... Vamos continuar. Moshe tinha 120 anos de idade ao morrer. Ele enxergava muito bem e ainda possuía vigor. A Torá fez questão, né? O Eterno fez questão de escrever isso. Moshe tinha 120 anos, mas ele enxergava muito bem e ele tinha vigor. Além de proteger, de lutar, de zelar, o Eterno dá a ele vigor. Então o Eterno fez questão de deixar registrado que Moshe não estava à beira da morte, mas ele tinha vida, ele tinha vigor, ele enxergava. O povo de Israel pranteou por Moshe nas planícies de Moabe por 30 dias. Depois disso, os dias de choro e pranto por Moshe terminaram. Yehoshua, o filho de Nun, estava cheio do mover de sabedoria, pois Moshe impôs as mãos sobre ele e o povo de Israel tinha consideração por ele e realizou o que Adonai ordenou para Moshe. Esse verso 9 aqui joga por terra toda aquela teologia de várias pessoas que dizem que o mover do Eterno, o Espírito Santo do Eterno, né? O Espírito do Eterno, o mover do Eterno está sobre o ser humano só depois, lá daquele evento em Atos, se eu não me engano, no dia que chamam de Pentecostes, mas é Shavuot. O mover do Eterno sempre esteve com o ser humano. Estava com Moshe, que impôs a mão sobre Yehoshua, Josué, e também Yehoshua tinha o mover do Eterno na sua vida. O Eterno jamais deixou o ser humano aquém. Jamais, gente. Jamais. A partir desse momento, não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moshe, a quem Adonai conheceu face a face. Que sinais e maravilhas Adonai lhe enviou para realizar na terra do Egito, sobre o faraó e todos os seus servos e a sua terra. Que poder havia em suas mãos, que grande terror ele evocou aos olhos de todo Israel. Esses últimos versos, gente, ao meu ver, é o Eterno prestando uma homenagem ao seu servo Moshe. Olha só, a partir desse momento não se levantou em Israel nenhum profeta semelhante a Moshe, a quem Adonai conheceu face a face. Que sinais e maravilhas Adonai lhe enviou para fazer na terra do Egito. E aí, ó, que poder havia em suas mãos, que grande terror ele evocou aos olhos de todo Israel. Aquele homem
que se aproximou do Eterno por curiosidade e se tornou um exemplo de techuvá para nós. Esse mesmo homem, o Eterno fecha a Torá, fazendo uma homenagem a ele. Que exemplo maravilhoso para nós. Moshe era um homem como eu, como você, era um ser humano, mas que confiou no Eterno, que entregou sua vida ao Eterno e que mesmo diante da sua morte, ele não temeu mal nenhum, nem a morte, porque ele sabia que o Eterno estava com ele e que a sua salvação estava com ele também. O Eterno ama os povos, assim como ele ama Moshe e a todos nós. E esse foi o nosso pequeno resumo da porção dessa semana. E agora, só por curiosidade, já que essa porção é a porção que a gente fecha esse ciclo, eu trouxe aqui para vocês a Torá de Moshe, né? Ela é constituída por 5 livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que em português Gênesis foi traduzido, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui tem a quantidade de capítulo de cada livro, a quantidade de verso, que a gente não vai citar porque não dá tempo, a quantidade de porções, e aqui é a tradução do nome original. Olhem só. No princípio, nomes e chamou, no deserto, palavras. A junção desses nomes aqui, gente, ó, dos nomes dos livros da Torá, nos traz uma mensagem. Olha só. No princípio, ele nos deu nome e chamou no deserto. Para quê? Para nos dar a palavra. Que palavra é essa, gente? É lógico que é Abrahá, Ra-Brahá, né? A Torá do Eterno. Ou melhor, a Torá de Moshe, porque foi assim que Moshe, como homenagem a esse homem dele, né? Esse homem, esse exemplo para nós, foi assim que o Eterno quis que fosse conhecido, a Torá de Moshe, os ensinos de Moshe. No princípio nos deu nome e nos chamou no deserto para ouvirmos a sua palavra. Ele ama todos os povos e esse amor é demonstrado não apenas em palavras. Ele fez todas as coisas, mas também nos deu a sua palavra. E só mais uma curiosidade rapidinha para a gente terminar e fechar isso aqui, né? Vamos lá. Eu juntei a primeira palavra da Torá e a última palavra da Torá. E olha só. No princípio, Bereshit, né? Que é a primeira palavra da Torá, que está traduzido como Gênesis. E qual foi a última palavra que a gente acabou de ver, gente? Aqui, ó, Israel. No princípio, Israel. Muito cuidado quando você abre a sua boca para falar do povo do Eterno. Que a sua boca não abra, que não seja apenas para abençoar o povo do Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga shalom. Gente, o Eterno, pela sua infinita misericórdia, ele nos abençoou com um ciclo de ensinamentos da Torá. E pela sua misericórdia, se assim for da sua vontade, nós iniciaremos mais um ciclo a partir de amanhã. A partir de amanhã, a porção de número 1 que está em Bereshit, Gênesis 1 até Gênesis 6, 8. Começaremos novamente
mais um ciclo da Torá. Mais um ciclo onde nós poderemos aprender mais. Rever, aprender, ruminar, comer. Parabéns para você que começou com a gente o ciclo, né, do ano passado e que terminou. Parabéns para você que começou agora. Parabéns para você que talvez tenha começado hoje, nessa última porção. Você tem a oportunidade de recomeçar. Tudo de novo, de ver tudo de novo. Não desista, porque essa é a bênção que o Eterno deu à humanidade. Então, nós teremos a oportunidade, mais uma vez, de conhecer, de segurar, de viver essa bênção. É uma maravilha, né? É uma maravilha, é uma felicidade grande, porque cada porção que nós estudamos, que nós passamos, é o nosso amor crescendo, é os nossos pés firmes na rocha que é o Eterno, porque o Eterno é a nossa rocha e nada nos abala, nada abala a nossa fé. Por quê? Porque os nossos pés estão firmados na rocha, no Eterno, que não tem variação, que não muda. Então pode vir com doutrinas que vierem, mas nós estamos firmes, sólidos nessa rocha. E que o Eterno possa abençoar-te com entendimento, para que nesse novo ciclo ele possa falar, continuar falando com você e falar com você. E eu desejo que ele tenha falado ao seu coração hoje. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos lá de brahá para que a gente termine. Um beijo a todos vocês. E, gente, ore por Israel. Ore pelo nosso povo. Até o Shabat que vem, se assim o Eterno nos permitir. Nos veremos outra vez quando a nuvem parar, se assim o nosso bom permitir. Shabat Shalom. Adonai veish miriha Ai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom